amados, boa noite. Nós vamos estar dando início nesse momento, nosso momento devocional. Eu gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia e vamos fazer a leitura lá no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Fala assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Até aqui, queridos. Nós podemos perceber claramente, segundo as Escrituras Sagradas, que nem tudo que está dando certo é certo. A palavra de Deus vem nos falar de um crescimento. Vem falando no versículo número 1 lá, falando como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Ou seja, estava havendo aqui nesse momento, querida, um crescimento populacional, se assim eu posso dizer. A população estava crescendo, e muitas das vezes nós avaliamos as coisas certas pela quantidade, mas nos padrões divinos isso não é válido, porque esse crescimento, essa multiplicação aqui, desagradou muito o coração de Deus. Isso não trazia uma afirmação divina da parte do Senhor, essa questão desse crescimento. Então nós precisamos estar muito atentos a esse tipo de coisa, porque todo crescimento fora dos padrões de Deus não dá bons frutos. E foi o que aconteceu exatamente aqui em Gênesis capítulo 6. Aí estava havendo um crescimento que estava desagradando o coração de Deus. Aí você me pergunta assim: pastora, mas por que esse crescimento desagradou o coração de Deus? A palavra de Deus vem nos falar lá no versículo de número 4, perdão, queridos, número 4 não, versículo número 2 fala assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si o quê? Essas mulheres, entre quais agradava-lhes os olhos. Mas a palavra de Deus, quando fala de filhos os filhos de Deus, querido, está explicando claramente aqui, está dizendo dos homens da linhagem de Sete, descendência de Sete, de homens tementes a Deus, homens que promoviam a vontade de Deus, que praticavam a vontade de Deus. E as filhas dos homens eram pessoas, ou seja, que vêm da linhagem de Caim. E quando nós vemos as Escrituras, nós entendemos que Caim foi expulso da presença de Deus justamente por não fazer a vontade de Deus, mas fazer a sua própria vontade. Então estava havendo casamentos aqui, uma multiplicação através de casamentos mistos, casamentos de pessoas de união que não estava agradando a vontade de Deus, fora dos propósitos de Deus, e não tinha como dar bons frutos. Aí você me pergunta, novamente a pergunta que eu disse, né? Mas pastora, como a gente sai dos padrões de Deus para viver os nossos padrões, para dar frutos que não honram a Deus? Como? Lá no versículo 2 fala claramente: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens era agradável o quê? Aos seus olhos. Ou seja, quando nós buscamos viver um padrão de vida somente através daquilo que os meus olhos veem, e os meus olhos desejam, cobiça, mas que aquilo não era vontade de Deus, não era vontade de Deus que eles se casassem com aquelas mulheres.
ou seja, tudo que é terreno, tudo que é humano, que me atrai pela concupiscência dos meus olhos, eu devo ter cuidado, porque se eu me permitir entrar nisso, muitas das vezes eu vou estar saindo do padrão divino. Quando nós olhamos a história lá de Adão e Eva também, nós vemos que a queda de Eva não começa simplesmente quando Eva come o fruto, mas Eva começa a cair quando a palavra de Deus fala assim: e vendo Eva que o fruto era agradável aos seus olhos, se eu não me engano é Gênesis capítulo 3, versículo 6, depois você faz a leitura. Vendo Eva que o fruto era ali agradável aos seus olhos, ou seja, a mesma situação aqui de Gênesis 6, vendo os filhos de Deus que aquelas mulheres eram formosas, era agradável aos olhos para eles, não para Deus, aquilo não estava agradando a Deus. Então nós começamos a sair do padrão divino, do padrão de Deus, quando a gente começa a fazer aquilo que é somente agradável aos nossos próprios olhos, os nossos desejos, a nossa vontade, que muitas das vezes vai se inclinar à carne, e isso acaba o quê? Desagradando a Deus. Então nós precisamos entender e ter cuidado, que tudo começa pelos olhos. Mas a palavra de Deus vem nos falar também, querido, lá em Gênesis 6, que havia um homem chamado Noé. E que esse homem viveu aquele tempo, aquela época, não simplesmente querendo agradar os seus próprios olhos, mas querendo verdadeiramente agradar os olhos de Deus. Lá no versículo 8 diz assim: porém Noé achou graça diante de Deus. O versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aquela época era uma época difícil, era uma geração perversa, não é diferente de hoje que nós temos vivido. Vivemos tempos difíceis, querido, aonde, Senhor, aonde há muita perversidade na terra. Mas mesmo naquela época, Noé, ele viu aquele tempo como um momento de andar com Deus. E por isso atraiu a graça manifesta do Senhor sobre a sua vida. E por isso foi achado diante de Deus como homem justo e íntegro. Noé não era justo nem íntegro em si, mas a maneira da comunhão que Noé buscava com o Senhor e andar com Deus trouxe o quê? A graça manifesta. E ele atraiu o quê? A justificação da parte do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que esse tempo difícil que nós estamos vivendo, seja um tempo onde nós venhamos andar com Deus numa profundidade de intimidade tão grande, que nós venhamos atrair a graça manifesta do Senhor, porque Deus viu em Noé um recomeço, Deus viu na família de Noé um recomeço, que Deus possa olhar para a sua vida e olhar para a minha vida e ver um andar nele tão grande, querido, de comunhão e intimidade, mesmo nesse tempo difícil, de tantas escassez, que o Senhor venha ver e venha manifestar a graça dele na sua vida e na minha vida, para que o Senhor venha olhar para mim, olhar para a sua vida, para a nossa família, como algo que ele possa recomeçar, em nome de Jesus. Essa é a palavra, querido, do Senhor, que eu deixo para você nessa noite, que o Senhor ministre ao seu espírito, que o Senhor ministre ao seu coração de uma forma clara e poderosa, para que verdadeiramente nós venhamos viver e ver esse tempo como um tempo de andar com Deus, mais comunhão, mais intimidade com o Senhor, para que sejamos achados justo e íntegro diante do Senhor. A palavra de Deus vem dizer que essa é a história de Noé. Qual é a história que temos escrito? Que venhamos escolher andar com Deus, querido, independente de toda e qualquer coisa, para que todos possam ver a glória do Senhor se manifestando, e que, se for preciso recomeçar, como houve um recomeço depois do dilúvio, depois que o Senhor trouxe juízo na terra, que venha recomeçar através da nossa vida também, através da sua vida. Não que Deus vai trazer um dilúvio, mas tudo isso vai passar, com certeza, mas que o Senhor venha recomeçar através das nossas vidas aquilo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe sua vida, querida, de forma rica e abundante, em nome de Jesus.